Olá, queridos amigos de caminhada, como estão todos? Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você está vendo mais esse nosso encontro aqui. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da doutrina espírita. Hoje vamos falar um pouquinho das obras básicas. Hoje eu pretendo falar um pouquinho de 3 obras e no próximo encontro eu falo das outras 2, que são 5 as principais obras que o Kardec nos deixou, que é o Pentateuco Espírita, né? Então, antes de iniciarmos os trabalhos, novamente, como de costume, vamos levar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecer pelo dom da vida, pedir a proteção dos bons espíritos, que eles possam nos iluminar nesse momento que a gente busca uma reflexão sobre essa tão bela doutrina. Que assim seja. Bem, pessoal, nós já falamos bastante do Kardec com vocês, indicamos algumas obras, indicamos até filme que tem na Netflix. Espero que todos já tenham assistido, pelo menos o filme, que acaba nos ajudando na compreensão do contexto da época. E a gente vai continuar um pouquinho mais falando sobre o Allan Kardec. Hoje, em especial, a gente vai falar das obras básicas, né? São 5 obras básicas, que é conhecida como a codificação espírita, que é compreendido como um plano arquitetado pela espiritualidade. Então, todo esse arcabouço de obras, de ensinamentos, foi preparado para a espiritualidade, que naquele momento entendeu que era possível já nos passar essa transmissão. Não se esqueçam que a primeira obra psicografada que se tem notícia são os 10 Mandamentos. Naquele filme do, do Chico, aquele filme do Chico até mostra um pouco daquele Pinga Fogo, que foi o programa que ele participou, se não me engano, na década de 70, 60, não recordo, que era bastante famoso na época. E o Chico fala que foi a primeira obra psicografada, foi os 10 Mandamentos. Então nós já falamos em outros encontros que são 5 obras as principais que o Kardec nos deixou. Tinha a Revista Espírita, vários artigos, mas são 5 obras que é o estudo básico da doutrina, que é o Livro dos Espíritos, que é de 1857, o que é Espiritismo, de 1859, o Livro dos Médiuns, que é de 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, de 1865, o Céu e o Inferno, de 1865 também, e a Gênesis, de 1868. É conhecido como Pentateuco Espírita. Tem o Pentateuco que é seguido pelos nossos irmãos judeus, que é os 5 primeiros livros da Bíblia do Velho Testamento. Aqui a gente fala Pentateuco Espírita, que são as 5 obras. Também tem aquela obra que foi publicada depois do desencarne do Kardec, chama Obras Póstumas. Essa não é considerada um Pentateuco. Então vamos lá. O primeiro dessas obras é o Livro dos Espíritos, que a gente tem sempre tratado aqui. O Livro dos Espíritos ele trata dos princípios da doutrina espírita. Então ele fala da imortalidade da alma, da natureza dos espíritos. E esse livro aqui, inclusive, que nós dedicamos 2 ou 3 encontros quando nós falamos das bases fundamentais do espiritismo. Até eu cheguei à época a fazer a leitura, né, dos pontos principais da doutrina, né? Não base, base, os pontos principais da doutrina espírita, que a gente foi feita fazendo a leitura de ponto a ponto desses pontos principais. Então isso está dentro do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos ele tem uma introdução que começa com Kardec explicando o que é espiritualismo, espiritualidade, também nós já falamos disso. E aí ele vai trazendo todos os pontos na introdução. É bastante extensa a introdução dessa obra. Recomendo a todos a leitura. E depois ele começa a tratar. Aí ele faz um prolegômenos, que são como se fosse uma introdução mais aprofundada, né? Então nós temos aí o prolegômeno, que é uma introdução geral da obra. São 2 introduções, então seria a introdução, que é uma síntese da obra, e tem a introdução dos prolegômenos, que é uma introdução geral da obra, que ele fala inclusive quem são os espíritos da autoria do livro. Ele fala aqui no final
que é bem interessante. Ele fala assim: lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afasta do orgulho e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. Então, quem que assina o Livro dos Espíritos? João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Silverworks, entre outros. E aí nós temos, depois da introdução dos prolegômenos, nós temos a primeira parte da doutrina espírita, que fala das causas primárias. Nessas causas primárias a gente vai estudar capítulo 1, de Deus, dos elementos gerais do universo, da criação do princípio vital. E como é feita essa obra? São perguntas e respostas. Então Kardec ele conseguiu formar várias perguntas, e através dos médios vieram as respostas através dos bons espíritos. Então tem o capítulo 1, que trata de toda essa causa primária. Deixa eu até achar aqui a introdução. A introdução não, o índice. Depois nós temos o capítulo, a parte segunda, que é do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Depois nós temos a parte terceira das leis morais. Após temos a parte quarta das esperanças e consolações. E depois temos a conclusão, em que são elencados em 9 itens. São 1019 questões, são inúmeras questões, e para mais variados assuntos. Tem questão sobre escravidão, liberdade de pensar, tem voto de silêncio, o que é Deus, objetivo da encarnação. Nós temos questões, por exemplo, sobre o aborto, temas extremamente, todos, né, importantíssimos, e não são todas questões contemporâneas, que não se perderam no tempo. Então essa obra aqui a gente vai tratar dela, se não me engano, talvez daqui uns 2 encontros vamos começar a tratar dela, entendeu? E ela é bem interessante. Essa parte aqui das leis morais é muito legal, porque, por exemplo, são leis morais da lei divina ou natural, da lei da adoração, da lei do trabalho, da lei de reprodução, da lei de conservação, da lei de destruição, da lei de sociedade, da lei do progresso, da lei de igualdade, da lei de liberdade, da lei de justiça, de amor e caridade, da perfeição moral. Então são vários os assuntos. Essa obra é muito interessante, e quem está nessa caminhada do Espiritismo tem que ler o Livro dos Espíritos. Pessoal, isso aqui a gente tem que ter tem que buscar uma constância no estudo, mas o compromisso, o estudo não precisa ser quantitativo, é melhor ter qualidade, você buscar a leitura e a compreensão, que você tem que criar só um expediente durante a sua semana, criar um ritual, uma rotina, como todo estudo. Se você não criar rotina, você não vai, e o Espiritismo não é diferente. Claro, tem esses nossos encontros que eu acredito que possam ajudar, a intenção é essa. Quando tem um encontro pessoal no centro, é muito proveitoso, porque ali a gente troca experiências, o momento é mais dinâmico, mas como a gente está com essas limitações da pandemia, estamos fazendo assim. Mas é importante que vocês façam a leitura. Busquem a leitura diária, 10 minutos, 15 minutos. Um dia não dá, durante o dia muito corrido. Pega um sábado, pega um domingo, acorda de manhã, toma um café, come alguma coisa, toma uma fruta, cabeça, né, tranquilo, para quem consegue logo cedo. Vê qual é o melhor horário, o importante é estudar. Tá? Então esse livro é essencial. Esse livro são vários médios receberam à época, e Kardec foi pegando e fez a obra. Tá? Fundamental a análise. E depois a gente vai tratar de bastante desses itens. Aliás, o estudo do Espiritismo é pro resto da vida. A gente vai estudar essa encarnação, pro resto da vida não, pro resto da existência. A gente vai estudar essa reencarnação, não vai ter finalizado, ou ainda vai ser necessária a compreensão, mas vai depois reencarnar continuando o estudo. O outro livro é o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Esse livro... eu pulei um.
Depois eu falo do... Eu pulei o que é espiritismo. Agora que eu vi aqui, pessoal, na minha resuminha aqui, mas depois eu trato dele, não tem problema não. Então vamos falar agora do Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, ele trata da teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade. Essa obra é dividida em duas partes. A primeira parte trata de noções preliminares e a segunda de manifestações espíritas. Trata da comunicação disciplinada e ordenada com os espíritos. Pessoal, o Livro dos Médiuns, eu estou olhando para cá porque eu acabo olhando no computador. Como eu já disse, só para confirmar, esse livro só tem aqueles pequenininhos de bolso e no Kindle, mas tem em PDF no site da FED, por exemplo, você baixa. Então, o Livro dos Médiuns, esse livro já é bem interessante para quem vai ter uma base da doutrina espírita e quer fazer o trabalho mediúnico, quer trabalhar como médium. Médium todos nós somos, todos. Aí você vai, depois tem vários estudos aprofundados da mediunidade, mas dentro desse livro é muito legal que ele vai tratar, principalmente na segunda parte, das manifestações, fala das mesas girantes, fala das manifestações inteligentes, fala das manifestações visuais, os tipos de manifestação que a pessoa pode aparecer, não pode, fala da natureza das comunicações, fala da psicografia, aí fala dos médiums, qual tipo de médium de efeito físico, médium sensitivo, médium vidente, e aí sim vai, médios especiais. Ele traça muito sobre obsessão, identidade dos espíritos, sobre evocações, perguntas que se podem fazer aos espíritos, contradições, charlatanismo. Então ele trata de N assuntos. A gente teve a oportunidade de estudar essa obra, uma parte junto com o Henrique, que vai trazer, inclusive, como são os trabalhos, como nós temos que ter cuidado com os espíritos que estão se comunicando, como há um compromisso muito grande do médium. A partir do momento que você decide trabalhar numa casa espírita, você tem um compromisso absurdo com o seu mentor espiritual, porque ele vai estar lá trabalhando com você, tudo isso é um compromisso. Em regra, claro, existem médios como o Chico, que foram médios missionários, passaram aqui para nos ajudar. Mas uma boa parte dos que fazem o trabalho de unidade, que tem essas manifestações mais latentes, são porque precisam resolver alguma coisa, precisam trabalhar. Todos nós precisamos trabalhar na seara do Cristo, através da mediunidade é uma forma de trabalho. Então esse livro trata muito dessa questão. Outra obra que a gente vai tratar bastante e que é uma obra que eu gosto bastante é o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra é sensacional. Essa obra aqui, ó. Essa obra, ela traz as explicações máximas da moral de Cristo. Ela é uma obra também através das instruções dos Espíritos. É uma obra que tem uma parte introdutória. Legal no início dela aqui, ó, tem uma parte que é bem legal. Fala o seguinte: não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Essa obra é sensacional também, através dos médios, Espírito da Verdade. Ela trata uma introdução e depois ela vem tratar também em capítulos. São 28 capítulos, são instruções dos Espíritos. É interessante que ela sempre faz referência à Bíblia. Antes dos capítulos ela traz uma referência bíblica ao Evangelho. E aí sobre essa referência ela vai destrinchar a visão, né, a comunicação dos Espíritos sobre aquela passagem bíblica retratada. Por exemplo, aqui no capítulo 1 ele cita Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Ele fala o seguinte: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-la, mas dar-lhe cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente. Até um único jota e um só ponto. Então toda a obra é estruturada assim. Tem um capítulo, o nome do capítulo. Por exemplo, esse é Eu não vim destruir a lei, uma passagem bíblica. E depois, aí, os ensinamentos da doutrina espírita. Meu reino não é deste mundo. É sensacional essa obra, tá? Ela, na verdade, até a parte da introdução aqui,
Kardec fala que essa obra pode ser considerada um código moral universal, sem distinção de culto. E é verdade. É difícil falar em isenção, porque eu sou espírita e já tenho a plena convicção. Mas tentando tirar um pouco esse lado religioso, se você tem outra crença religiosa, um católico, mas um evangélico, ou até um budista, eu já li sobre budismo, achei sensacional, com uma mentalidade menos fechada, mais aberta, com menos preconceito, vai ler essa obra e vai se encantar com ela, porque é sensacional os ensinamentos que ela traz. Então ela destrincha muitas passagens de Cristo que estão no Novo Testamento, e aí traz essa roupagem mais clara, tirando esse véu e nos trazendo as informações. É muito legal. Então essa obra também ela é mais ou menos dividida em 5 partes. Tem os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as profecias e as palavras que serviram para o restabelecimento dos dogmas da igreja e o ensinamento moral. Então ela traz toda essa questão dentro dessa obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra, para estar falando com vocês sobre maneira de estudar. O que eu fiz o ano passado, quando começou a pandemia? E eu tenho que voltar a fazer, porque se eu dei uma relaxada, eu tenho que voltar a ter um critério de estudo. Todo dia de manhã, eu acordo, vou me arrumar, na hora que eu estou fazendo meu café, comendo ali meu ovinho, meu queijo, eu peguei, abri o livro, essa obra aqui, e fazia a leitura. Aí não abri aleatório. Comecei a fazer a leitura do início dela. Durante a pandemia, li ela inteira. Todo dia de manhã, com raras exceções, às vezes eu perdi a hora, muito raramente, se eu acordasse muito tarde, talvez no final de semana, eu perdi uma parte, não fiz isso. E rapidamente eu li. Só falta agora eu ler as preces aqui, no final tem várias preces, essas eu ainda não li. De fato, essas eu não li, mas os capítulos eu li todo. Sensacional. Inclusive as reuniões no MEFA, de segunda e sexta, geralmente os temas trazidos são tirados daqui. Beleza? Pessoal, já deu mais ou menos aí 17 a 18 minutos, como eu falei que ia tratar de 3 e eu acabei olhando aqui que eu acabei... Mas aqui ficou... Eu vou depois até ver por que eu falei do Pentateuco. 3, 4, 5, 6... E aqui eu tô... São 6 obras, né? O que o Espiritismo não está sendo, parece-me, considerado. Vou ver certinho por que a obra que é o Espiritismo eles tiram fora do Pentateuco, apesar dela ser uma obra tratada. É uma obra É que ela é uma obra mais introdutória, mas eu vou ver depois o critério correto de conceituação para esclarecer esse assunto que ficou pendente. Até eu fiz uma confusãozinha aqui na hora de arrumar o itinerário, que eu gosto de seguir itinerário, mania de quem já deu aula, para mim fica um pouco mais fácil, mas às vezes acontece, como hoje, a gente dá uma derrapada, mas tá valendo, vamos aí. Estamos no meio da pandemia, tô gravando aqui no final de mês de março, mês difícil, e, espero a todos aí que fiquem bem, se cuidem de vocês e dos seus. Para finalizar, vamos lá, continuando a leitura de Jesus Atualidade, Jonas de Ângeles. Agora a Joana está falando de Jesus e posses. Agora aperta o calo, hein? O apego aos bens materiais torna-se uma jaula que aprisiona o possuidor distraído, que passa a pertencer àquilo que supõe possuir. Causa aflição pelo medo de perder o que acumula, pela ânsia de aumentar o volume dos recursos, pela circunstância de ter que deixá-los ante a iminência da morte sempre presente na vida. Desvaria porque intoxica de orgulho e prepotência a criatura, que se crê merecedora de privilégios e excepcionais deferências, que a não impedem de enfermar-se, neurotizar-se, padecer de solidão e morrer como todas as demais. Enrijece sentimentos que perdem a tônica da solidariedade, da compaixão e da caridade, olvidando-se dos outros para pensar apenas em si. Faz pressupor que nasceu para ser servido, abandonando o espírito de serviço que dignifica e favorece o progresso. O possuidor que não se interessa por repartir os valores, oferecendo dignas oportunidades de trabalho, é escravo que mais se envilece quanto mais se prende às posses. Então, cuidado com as posses. Mais uma vez, vamos agradecer aos bons espíritos que estiveram conosco essa noite
esse momento de trabalho, de reflexão. Todos uma ótima semana. Fiquem com Deus. Um abraço.